Boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar o INUP Podcast, conectando fatos, contextos, críticas e soluções. Boa noite a todos, novamente. Hoje nasce e colocamos em prática um sonho, uma realidade, que é o INUP Podcast. E hoje nós vamos batizar esse momento com duas pessoas importantes, mães que farão parte dessa história conosco. Para construir esse caminho glorioso, fantástico, nós temos aqui ao nosso lado o Dr. Igor Pellegrini. Seja bem-vindo aqui no INUP Podcast. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que estamos assistindo. Boa noite a todos que estão aqui. É exatamente um sonho que começa a transformar em realidade, no qual a gente pensa a sociedade. Estamos aqui exatamente com um tema muito interessante hoje, né, Guilherme? E que realmente vai trazer para a gente muito conhecimento, muita questão de levantamento sobre o tema. E é importante a gente entender que o INUP vem debater sociedade, cultura, política, tudo aquilo que for necessário para o crescimento social. Estaremos aqui a partir dessa data, né? Então, muito bom estar com vocês aqui. E é passar para você para até iniciar o nosso primeiro INUP. Então, hoje nós temos um tema muito importante. Autismo na fase adulta, que é um tema que precisa ser abordado com mais frequência, né? Porque o autismo, na maioria das vezes, é discutido quando envolve a criança, né, o adolescente. Mas hoje nós vamos falar desse tema também, que não dá para a gente chegar no adulto sem, em algum momento, discutir, falar sobre o autismo na criança e no adolescente. Então nós vamos discutir aqui com muita tranquilidade, viu? O autismo na fase adulta é o nosso principal tema de hoje, nesta noite aqui no podcast. Então, assim, há um sofrimento muito grande. Pois bem, estamos aqui, né, com a doutora Alessandra Jagolo, né, médica, pediatra, especialista no neurodesenvolvimento, né, e também com a Ruth Garrett, né, uma pessoa aí que a gente já conhece pelas lutas sociais. Então, vamos passar para essa apresentar, né? A doutora Alessandra tem a oportunidade de apresentar. Né? Eu falo que quando eu vou me apresentar, né, eu falo que quando eu vou falar de autismo, né, a primeira coisa que eu falo, eu sou mãe da Sara. Acho que antes eu falo eu falo que eu sou mãe da Sara, né, porque assim, sem ela eu não estaria aqui. Né? Então, assim, se Deus deu ela pra gente, me tem que ter a missão pra ele. Então, eu sou médica, sou pediatra. Quando eu tive o diagnóstico da Sara, eu quis estudar, porque eu não sabia nada. Na pediatria, a gente realmente não tinha muito, né, falar sobre esse tema. Então, eu fui estudar. Eu conhecia autistas na PAI. Então, eu realmente não conhecia esse autista que estava brincando, que pulava, que conversava. Né? A gente conhecia o autismo profundo, né? Então, eu fui estudar. Sou professora, né, de faculdade, professora da Univangélica da PUC, e dou aula para medicina. Também faço ajuda na residência médica, né, de pediatria, então a gente trabalha no DNI, na pós-residência também. E tenho duas filhas em Goiânia, em Goiânia e em Goiânia, de autismo. Faço parte da PAG, né? Eu faço parte do MOAB. PAG é uma associação. É uma associação de familiares e pais de autismo do estado de Goiás. E também faço parte do MOAB, que é um movimento orgulho autista que já existe há muitos anos. Inclusive, quando teve a lei, né, a lei Berenice Viana, foi o conjunto dos pais e o MOAB fez parte do movimento, onde o autismo foi considerado como deficiente. Então, é uma luta de muitos anos. Também seja bem-vinda mais uma vez. Você é uma mãe atípica e uma militante firme nesse tema, nessa luta social. Primeiro, eu queria falar que a gente está muito entusiasmado e desejar muito sucesso com esse podcast. Obrigado. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso e muito de contribuição, né, para
não só para esse debate do estado de Goiás, para o Brasil. Aqui vai sair muitas pautas importantes e vai mudar muito a visão, né, de políticas públicas para uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, que é aquilo que a gente acredita, né, Neymar? E segundo, dizer que eu sou mãe do Arthur, é tão bom quando a gente fala um pouquinho de autismo, a gente se identifica primeiro como mãe. Ele falou que Ruth da rede. Eu sou presidente de uma rede de mulheres, mas tenho me identificado muito na luta da inclusão, justamente por ser mãe do Arthur. E por conta de ser mãe do Arthur, também me formei em psicopedagogia, justamente para acompanhá-lo, né? Eu acho que toda mãe atípica acaba tentando de todas as formas fazer uma formação para que a vida e o acompanhamento dos seus filhos ou das pessoas que a gente acompanha facilitar. Então, eu sou psicopedagoga, sou mãe do Arthur, mãe atípica. Temos uma presidência também de mulheres, que acredito muito na luta das mulheres e da geração de trabalho e renda. Acompanho a doutora Alessandra nessa luta dos autistas também pela FAAG há mais de 10 anos. A FAAG fez 10 anos também. 10 anos, dia 3 de maio. Então, a gente já faz parte dessa luta. Somos no movimento de mães atípicas de Aparecida também, tem vários movimentos nessa luta. E acredito que é um tema muito peculiar mesmo. Acho que foi muito bem escolhido para a gente iniciar esse podcast conversando sobre isso. Bem, seja bem-vindo. Obrigada. Vamos conversar. Vamos construir. É interessante, né, que até colocando sobre a movimentação, né, e querendo ou não, a Ruth está até comentando aqui antes de começar o programa sobre a questão das mães que conseguiram, né, as suas moradias exatamente por essa luta também, né? Exatamente, ele junto com uma parte que você também trabalha nesse ponto da questão da regularização fundiária. Sou coordenadora de regularização fundiária, né? Mas assim, é tanto o ponto que ela trabalha que realmente, né, fica até difícil as duas só resumir aqui no começo da apresentação, né? Bom, então, assim, antes da gente começar, Deurimar, a questão dos principais pontos, a gente acredita que o INLUP em si, né, ele faz parte da sociedade. E a gente tem um VT aqui, né, que o nosso eu chamo de presidente, né, esteve presente aí na inauguração, né, do espaço ali, Ponto Cultural, da Nilda Simone. Eu creio que a gente tem um VT, não tem, diretor? Estamos aqui no lançamento, inauguração do Ponto de Cultura, aqui em Aparecida de Goiânia, sob a coordenação da nossa amiga, historiadora, escritora, professora Nilda Simone, que tem uma contribuição imensa na produção e promoção da cultura na nossa cidade e no estado de Goiás. Nilda, eu quero te parabenizar pela iniciativa, pela luta, e você enxerga a cultura como a base de qualquer sociedade. Promover a cultura é uma missão gigantesca e nós estamos à disposição para a gente contribuir com aquilo que for necessário, importante, para a gente difundir a arte e a cultura e aqueles que fazem a cultura em Aparecida de Goiânia, tá bom? Parabéns, você é gigante e estamos juntos. Eu quero agradecer ao Deurimar, às pessoas que aqui estiveram presentes, né? E esse momento da inauguração do nosso Ponto de Cultura é um fortalecimento da cultura popular de Aparecida de Goiânia, onde a gente tem um engajamento de diversos segmentos da cidade, na música, na literatura, na arte visual e em diversos pontos, artesanato. O que faz a diferença desse ponto? Ele é centralizado da onde a cidade começou, que a cidade começou aqui, né, no centro de Aparecida, e é um espaço onde as pessoas podem vir fazer reuniões, interagir, tomar um cafezinho, conversar, e eu estou muito grata por Deus estar me dando a oportunidade. Minha família está muito unida comigo, que eu tenho meus filhos, mamãe, minhas netas que são meu braço direito e o braço esquerdo, e eles são maravilhosos. Gente, muito obrigada, Deurimar, muito obrigada. Parabéns. Obrigada.
Nós participamos desse evento importante, a inauguração do Ponto de Cultura da Nilva Simone. Eu sou um apaixonado pela cultura, pela arte, né? Pela música. E a Nilda é uma historiadora parecidense, tem vários livros publicados. Então nós queremos aqui parabenizar a Nilva Simone por esse evento. E ela é uma produtora de cultura e a cidade é muito isso. Doutor Igor, Pois bem, então nós vamos discutir 2 temas importantes inicialmente, sobre a inclusão e sobre as questões das famílias. Exatamente. Então, eu creio que um ponto até que a Ruth já comentou, né? Bora falar sobre inclusão. Né? Então, é exatamente um tema que realmente parece fácil de falar, mas na prática realmente ele tem uma complexidade um pouco maior, né? E assim, a pergunta é: o Brasil está preparado, né, para as pessoas neurodivergentes? Doutora? O Brasil? Fala o mundo, né? O mundo? A família. É engraçado. Eu tive nos Estados Unidos e aí eu fiquei procurando cadê estacionamento de PCD, não tem. Falei, que falei, como assim não tem? Não, lá não tem. Não. Não tem. Então o Brasil Tá avançado, é você. está muito Eu ainda avançado. falei, não, estamos... Isso é política pública, né? Eu falei, nós estamos anos na frente. Eu fiquei impressionada. E aqui, em qualquer lugar, na verdade, é obrigatório, né? E As vagas para idoso, PCD, né? Não, E é um país desenvolvido, né? Um país foi do ano passado para cá, com mais visibilidade, nos shoppings. Inclusive, a gente inaugurou até na própria Câmara, tem uns 2 anos, sabe? Assim, o símbolo do autismo no estacionamento tem uns 2, 3 anos no máximo. Tinha para PCD. Mas no símbolo do autismo tem uns 2, 3 acho que anos. também não tinha essa cobrança, né? Então, Era. que não tinha. Isso aí. Era bem difícil. E é interessante que a lei Berenice Yeah. Piana foi em 2012, né? Eu achei interessante que eu estava lendo a lei, né? E ela foi... Você viu que eles estudaram, né? Sim, bastante. Tá pra gente. E achei interessante a data que ela foi vamos dizer assim, né? Homologada, promulgada. 28 de dezembro, a data do meu nascimento, então não tem como mais esquecer. Né? Te tocou. Então, assim... Você vai esquecer o... Não vou esquecer. vai. Não vou esquecer. E é interessante que, assim, 2012, né? A gente já está em 2026. Sim. Então, exatamente, desde dessa luta de lá para cá, que exatamente foi ela que fez essa equidade, essa comparação, né? Vamos dizer assim, com o PCD, né? E é mãe. É uma... Mas- Isso. Existe, na verdade, uma série de barreiras ainda, né? Sim. Que machucam, né? Que dói na família autista como no autista. Mais na frente, assim, no decorrer do programa, doutora Alessandra, eu vou fazer uma pergunta mais lá na frente, que isso ficou aqui, né, com as minhas leituras. A questão da inclusão, ela passa para desconstruir o preconceito, não é? É como a sociedade via tempos atrás, né? Então a inclusão passa por barreiras, não é isso? Muitos, acho que Quais as barreiras, por exemplo, assim? Eu acho que a primeira. No dia a dia. A primeira que a gente passa, eu vou falar muito do olhar de mãe que a gente vive, Sim, não, sabe? isso é o mais importante. Principalmente porque o Arthur é leve e há um preconceito muito grande com os leves. Acha que por ser leve é mais fácil, mas há um preconceito muito, porque associa muito a como se fosse, como meu pai dizia, surdinagem, porque não cria direito, porque, sabe, outras formas de falar que não está realmente educando. E aí associa muito com a falta de educação. Né? O Arthur sofre muito isso, assim. Porque dele, por ser leve, acha que muitas das vezes as coisas que ele faz é por surdinagem mesmo, assim. Não é? E aí há um preconceito primeiro na família. Assim. Primeira coisa, eu acho que há uma falta de aceitação dos próprios pais. Né? E aí os pais demoram a entender. Demoram a entender. Atrasa entender. toda intervenção. E aí, por que falar um pouquinho antes da fase adulta?
E a maioria das vezes a identificação vem no processo escolar. E aí as escolas que procuram a gente para conscientizar as mães de que tem alguma coisa que ela precisa observar nos seus filhos. E aí, assim, passa primeiro no processo de aceitação dos pais. Por isso que muitas das vezes, acho que na fase adulta, hoje eu falo assim, lá em casa, eu teria condições de ter feito uma intervenção com meu pai, se eu tivesse a clareza que eu tinha hoje. Eu tinha certeza que ele era autista. Minha mãe não tinha passado por metade das coisas que ela tinha passado. Então, assim, muitos adultos, hoje, descobrindo, eles estão se redescobrindo porque certas coisas da vida todinha deles, eles não entendiam. A maioria das vezes, dos autistas adultos, estão descobrindo que o que ele tinha é autista, estão se reorganizando, inclusive, enquanto existência como pessoa. Era por isso que eu não me encaixava, era por isso que eu não tinha dificuldade de socialização, por isso que eu nunca consegui um trabalho, principalmente na hora de trabalho, né? Então, a gente fechou o diagnóstico e então ele falou, hoje eu me entendo por que eu fui para essa área, por que eu fui para esse caminho. Então assim, a gente falou aqui no início do programa que não basta só discutir os temas aqui, a gente quer apontar também soluções. Quer dizer, e quando essas pessoas, igual a doutora Alessandra, a Ruth, né, que são especialistas, vêm aqui discutir com a gente essas questões, a gente já fica aqui, pelo menos eu já fico imaginando a solução. Nós temos tantas políticas públicas hoje, doutora Alessandra, que que o exame ele é quase obrigatório para toda a sociedade brasileira. Quer dizer, não tem... vamos começar a pensar, talvez, numa solução, porque, sabe, assim, eu fiquei muito chocado com algumas questões. Eu estou aqui muito focado no sofrimento dessas famílias. Porque essa fase mais científica da descoberta, do diagnóstico, ela já está mais consolidada, né, doutora Alessandra? Então, mas assim, eu percebi que há um sofrimento imenso do autista, da criança, do adolescente, do adulto e das mães atípicas. O preconceito, a sociedade não entende e não está na hora da gente pensar um diagnóstico. Não tem um teste do pezinho de todas as crianças, não é obrigatório? Não é obrigatório, doutora Alessandra? Sim. Por que não a gente pensar numa determinada idade ter o teste, eu posso falar teste? O diagnóstico do autismo. Já tem. Então, assim, é preciso discutir isso e como política pública, de repente. Porque, assim, não... Pra gente evitar o sofrimento das pessoas, porque não como é que vai fazer? Exame específico. Mas no cartão de vacina, é porque as pessoas não leem. Mas no cartão de vacina, por exemplo, a minha filha está com 19 anos. No cartão de vacina dela, tem, né, lá no cartão escrito sinais de autismo. Se você percebe isso, procurar ajuda médica. Ou seja, sempre tem. Mas as pessoas, então, não estão entendendo esse recado no diagnóstico. Isso. Mas tem até olha como é importante isso daqui. Olha como é importante o que a gente está discutindo aqui agora. Esse ponto. Tem até o acompanhamento do crânio, que também é associado. Então, assim, daquela época, né? É mais recente. É mais recente, porque o acompanhou o crânio. Na época de 2000, então, por exemplo, 2007 já tinha isso no cartão de vacina. 2011, então é porque realmente as pessoas não pensavam nisso. Quando a gente fez o diagnóstico da Sara, ela tinha 2 anos, então era 1 para cada 154 pessoas. Hoje é 1 para cada 31 pessoas. E ela está com 19 anos. Então, olha aí. O aumento foi bem significativo. Né? Tá vendo, pessoal? Aqui, quem está nos assistindo aí, o quanto é importante fazer a leitura, perguntar para o médico, né, o que está dizendo lá no resultado do exame do pezinho, né? Não, no cartão de vacina. Do cartão de vacina. Isso. Do cartão de vacina. Já sai com o cartão. Com a cardeneta então, do bebê. A cardeneta do bebê já vem escrito esses sintomas. Por exemplo, um bebê de 10 meses. Ele tem que te dar tchau. Se ele não tá te dando tchau, é uma indicação. Alguma coisa errada, porque é aonde a gente faz a socialização de um bebê. Né? Quando você dá tchau, olha pra mamãe, dá tchau pra não sei quem. Então isso daí, o neném não faz isso,
Agora Então, com sim, 10 há uma meses- aceitação das famílias, porque a mãe, no fundo, sabe, né, doutora Alessandra? A mãe, Sabe que tem no alguma fundo, coisa sabe. A errada. partir dos primeiros meses de vida, há uns sintomas muito visíveis que a Agora, mãe, principalmente o não verbal, né, tem uns meses de isso é mais fala. fácil. Então, assim, tem alguns sintomas que é visíveis que os pais precisam isso procurar. entra dentro daquela questão de aceitação. Assim, e depende muito do grau. É. Porque, assim, se você pega um autista grave, é fácil. É fácil você muito fechar o visível. diagnóstico. Mas o autista leve, que antigamente nem entrava no quadro de autismo, seria chamado de Asperger, era difícil, a gente fechava o diagnóstico com 7 anos, 8 anos. Não era tão precoce igual hoje. Então, tem mudado muita coisa no autismo. E isso ajuda bastante a gente que é médico. E a rotina, Ruth? A rotina. Deixa eu só falar essa questão da visão, assim, antes, que por exemplo, a doutora Alessandra diagnosticava Arthur com TDAH. Sim. Até uns 10 anos, né, doutora Alessandra? Ela falou, Ruth, ele é TDAH e DI, né? Deficiência intelectual. E Tem quando foi 3 anos. Quando foi que você percebeu que o Arthur, né, estava com autismo? Na verdade, eu acho que vem... O ano, o exato momento, qual foi quando a gente estuda mais, aí a gente entende que tem vários fatores que influenciam, né? Sim. Eu, particularmente, tenho defendido de que há uma mudança na sociedade de várias coisas. O primeiro sintoma que eu acho que eu sempre, por trabalhar muito com as mulheres, eu falo que a mulher tem um período de reprodução. E é verdade. E aí, assim, pela mudança, né, da sociedade, as mulheres escolheram ou resolveram, sem nenhuma crítica por isso, né? Eu acho que cada um tem sua liberdade. Resolveram ter filhos tardiamente. Eu acho que isso influencia. Essa é a minha visão. Depois dos 40, depois dos 50. Eu acho que tem uma época de reprodução. Depois a médica... O homem também. O homem com mais de 40 anos, ele tem mais chance de ter. Aí, tá vendo? Isso é a médica falando. E uma coisa que é muito importante saber falar é a prematuridade. Isso, porque aí eu ia falar, o sintoma do Arthur. Eu trabalho em UTI neonatal. Então, assim, pensa, naquela época, eu já tenho 26 anos de neonatologia, né, trabalho com neonatologia. Então, a gente pegava o prematuro de 600 gramas, 700 gramas, eles quase não sobreviviam. Hoje eles sobrevivem. Aí você imagina essas crianças. Então, muitos deles têm autismo. Muitos deles têm autismo. Teve uma evolução mesmo na questão de vida dos neonatais, e aí eles precisam, a maioria, aí tem isso. Eu fui uma dessas, assim, trabalhava muito na época, apesar que a idade eu acho que foi um período bacana, mas o Arthur nasceu prematuro, né? Nasceu com 32 semanas, e aí a gente já tinha essa clareza de que ele ia ter algumas consequências. Ele nasceu com 32 semanas, e a médica também falou, Ruth, ele vai ter alguns, né, a gente precisa observar a audição, a fala, a dificuldade. Aí com 1 aninho e pouco, há uns 15 anos atrás, também não tinha muita clareza dos processos. Ele começou a andar nas pontinhas dos pés. Aí eu comecei a estudar, e a gente... Mas não é só autista. E aí ele era muito inquieto. Aí, reparar, isso é meio complexo. Com 1 aninho, mais ou menos, eu já levei ele no neuro, que foi o Dr. Granville. Eu vou ter mais de 50 anos, né, também na área. E aí, antes eu levei no ortopedista. O ortopedista mandou colocar numa escolinha de balé, que não tinha nada a ver com o pezinho dele, na área dos pés ainda. Doutor João, que cuidava dos pés. Eu achava que tinha alguma coisa no pezinho dele. Pensei que ele tivesse... Aí eu peguei e levei no neuro. Aí ele falou assim, não. Aí ele passou, na época, ele passou uma gotinha de neuroleptil para ele ficar mais calmo. Mas eu sempre tive muita resistência com medicação também. A doutora Alessandra falava e aí eu tive resistência. Assim, a gente entrou agora com medicação na fase da adolescência. Que aí ela falou, Ruth, nessa fase é mais difícil, assim, para adolescentes. Que aí a gente está entrando bem no tema, né? Na fase adulta, autismo na fase adulta. Adolescentes, assim, típicos, a gente já tem muita dificuldade com a mudança dos hormônios de tudo. E os atípicos mais ainda. Então, assim, tem um grau muito grande também de suicídio, de automutilagem. Né, aí entra uma questão muito forte, que é os bullying, nessa fase dos bullying na escola, que é uma fase que eu estou passando. Nossa, e assim, até se tem um pensamento, até antes de finalizar, que o Delmar fez uma pergunta, e se eu coloco esse ponto, eu quero que você finalize também esse raciocínio. Mas assim, depois disso tudo, eu quero que você responda, né, aproveitando o gancho para finalizar, mas responda, porque eu fui pesquisar vocês duas, tanta coisa que vocês fazem,
ponto que eu acredito e defendo, assim, eu falo que a questão social das mulheres terem tardiamente, eu acredito muito na questão da própria alimentação. A gente come diferente do que minha mãe comia há um tempo atrás. O Cytotóxico, a gente participou do evento e eles provavam cientificamente que tem muito inseticida e para tudo quanto é lado. Então, a comida eu acho que influencia bastante. Eu acho que tem uma mudança nisso. E eu acredito muito na questão genética. Né? E a gente tem também o fator obesidade materna, diabetes, hipertensão materna. A gente também tem o uso de ácido valproico na gravidez, porque tem muitas mulheres que usam para epilepsia ou para bipolaridade, que também é risco. Então tem vários fatores, não é só um fator. Mas a genética, ela é negra, muito grande. E onde encaixa, assim, porque querendo uma mãe atípica, né? A rotina, que até o Delmar falou aqui. Exatamente esse conhecimento básico que vocês têm, até exatamente pela luta que você já faz há muito tempo, né? Instituto, associação, né? Política, né? E exatamente como é que encaixa a rotina da mãe atípica nesse ponto, né? Exatamente. Só complementando a pergunta dele, a indagação, explica, doutora Alessandra, o que é ser mãe atípica, né? Como que isso é trabalhado na família, na sociedade, nas políticas públicas, porque é mais é uma luta, né? Tá mais relacionada à luta social sobre essa questão, né? A verdade, sim. Em atípica, rede de apoio. Então, eu brinco assim, eu falo assim, olha, eu tenho minha mãe, que é minha mão, meu pé, fala que ela é tudo para mim. E aí o que eu penso? O meu ver, eu sei que um dia ela vai embora. Então, o que eu pensei na época, né, que eu fui trabalhando muito isso na minha cabeça também, porque não é fácil. Eu vou montar o instituto, vou montar a associação, porque aí eu estarei ali fazendo alguma coisa para minha filha, para outras pessoas, e eu estarei junto com ela. Então, assim, eu acho que a mãe, eu brinco muito isso com as minhas mães, eu falo assim, primeira coisa, vai estudar. Porque eu falo para mim direto, eu falo, vai estudar, porque você pode ajudar o seu filho, outras pessoas, e pode trabalhar perto do seu filho. Acho que o caminho é esse. Exatamente. Você falou de rede, né? Como é que a escola, assim, olha que interessante, a senhora é professora, eu sou professor, né? Como é que a escola pode contribuir na identificação, vamos dizer assim, né? De crianças, adolescentes, né? Nós já estamos aqui terminando essa parte para a gente entrar na fase adulta mesmo. Como que a escola pode contribuir com essa luta das mães atípicas? Porque a escola, os colégios, as escolas são instituições importantes que estão diretamente envolvidas nas nossas vidas, né? Das crianças, né? Dos pais, né? Tem os professores, a sociedade. Vocês têm trabalhado com as escolas do município de Sim. Por exemplo, na área da criança e adolescente, quando se trata do ECA, a gente costuma, na medida do possível, fazer encontros com os diretores para discutir com eles, pelo menos para a gente dar alguma indicação como que eles podem perceber uma criança que pode estar tendo problema em casa, né? Quer dizer, em relação a abuso, uma série de coisas. Eu acho que o autismo, né, essa luta das mães atípicas, é uma luta social, linda, né? Cheguei, eu me arrepio, porque a senhora falou em função da sua filha, quer dizer, então é mãe, você entendeu? E o sofrimento dessas crianças é muito grande. Então, eu acho que a gente tem que fazer a senhora mesmo, né? Porque a senhora não é só mãe atípica, a senhora também tem uma militância política no estado de Goiás, né? A senhora interessa, né, em estar discutindo. Então, eu acho que é a hora de pensar. Envolver as escolas municipais, as instituições não governamentais, como esta aqui, né? O Centro Juvenil São Domingo de Sávio, e assim por diante. Né? Eu acho que nós temos que aflorar isso na sociedade. A minha filha, ela estudou no município de Aparecida. Ela ficou 4 anos no município de Aparecida. O que aconteceu? A gente fez, na época, um grupo de mães para ter esse apoio, e a gente conseguiu fazer uma sala dentro da escola, então, que é no Cândido de Moraes. E aí a gente fez esse acompanhamento, foi muito legal. Ele vai já vai identificar. Então a gente tem que trabalhar, acho que no CEMEI mesmo.
E aí tem algumas leis. Melhor para criança é mesmo. Então. E aí tem algumas leis. Melhor para criança, o prognóstico é melhor. Pequeno. Eu acho que o trabalho tem que começar assim mesmo. E a senhora já tem projetos? Você tem projeto para isso? Deixa eu só pensar, falar né? dessa questão do processo. Eu acho que tem um gargalo muito grande na inclusão, assim, Sim. que eu vejo também nas nossas lutas. São dois principais, é na educação e na saúde. Sabe, eu acho que o processo de conscientização da sociedade, eu acho que está sendo mais aceito. Está passando da fase que muitos falam que é modismo e está se conscientizando. Porque está aparecendo uns números e eles vão ter que conviver, né? A gente vai ter que se reorganizar, não tem como voltar atrás e matar os autistas todos. Então, assim, eu acho que a sociedade está, de uma certa forma, conscientizando, né, em vários aspectos. Mas no processo educacional, eu acho que a gente precisa avançar um pouquinho mais, assim. E aí, a doutora Alessandra tem falado muito nessa questão de algumas leis federais, sabe? A gente não tem hoje uma legalidade de exigir uma educação inclusiva com professores qualificados, com formação qualificadas para atender autista ou neurodivergente nas escolas. Hoje, infelizmente, aí eu vou falar de novo do meu ponto de vista, estou muito triste com o processo de educação no Estado. Muito triste, eu quero registrar isso aqui. Hoje nós não temos professor de apoio no Estado. Nós temos um apoio administrativo sem nenhuma qualificação para atender 7 crianças de salas diferentes, aonde que uma criança de nível, né, que exige mais atenção vai conseguir alguns minutos de ensino, de acompanhamento. Então, assim, primeira coisa, não tem um profissional de acompanhamento no Estado. Segundo, o profissional que tem lá hoje não tem nenhuma formação. E terceiro, a gente pode exigir dele, porque até uns a criticaram, falando assim, não é pelo valor do salário, é pelo amor. Mas quem é que vai ter amor para receber R$1.500 para cuidar de 7 neurodivergentes? A maioria não querem, e adoecem quando tem. Né? É então, diferente. Cada um com suas diferente. Então, você tem um necessidades. disléxico, um TDAH, um autista, um bipolar, e aí? Cada um de um jeito, como é que o professor vai E é interessante esse aprofundamento que vocês fizeram aqui, porque quando a gente vê a lei no papel, né, aquela questão de que você tem que ter um especialista para cada tipo de nível, né, de diferença no papel. Né? E exatamente isso, porque a doutora Alessandra, ela também tá nesse meio político, né, tá, assim, exatamente, que é pré-candidata a deputado federal, né, e exatamente eu creio que essa seja a bandeira de luta realmente nesse ponto, porque eu estava analisando aqui, porque a gente tem a lei a Berenice, de 2012. A gente tem uma lei agora do Romeu Mion, que fala sobre a carteira de identificação, mas só que a lei Berenice... Dentro da própria LDB. BCVT, fazer um break já volta no tema, né, que realmente é aquilo que a gente realmente quer extrair de vocês, pelo conhecimento básico que vocês têm sobre essa situação, né? Até a questão da invisibilidade, né, do autismo na fase adulta, né? Então, logo na sequência, doutora Alessandra, nós vamos conversar com mais tranquilidade também a questão do autismo na fase adulta, tá? Para ir pensando o diagnóstico tardio, a vida social, saúde mental, a família, a sociedade. Esse conjunto de conceitos, né, de palavras que a gente gostaria que a senhora explanasse, né? Quer dizer, como que é feito esse diagnóstico, né? Qual o percurso da criança, o jovem até chegar adulto, por que esse tema demorou a ser discutido, né? Quer dizer, né? Então nós vamos assistir esse VT aqui, a gente vai entrar aqui nessa discussão, tá bom? Então vamos ver o VT lá no anfiteatro. Aparecida foi palco de uma noite marcada pela cultura, emoção e pela força da música. A Banda Sinfônica de Aparecida de Goiânia apresentou o concerto Homenagem à Aparecida, reunindo músicos, famílias e amantes da arte em uma celebração da nossa história e identidade visual. Com entrada gratuita e um repertório emocionante, o evento transformou o Anfiteatro Municipal Cantor Leandro em um grande encontro entre música e comunidade. A equipe em Loop esteve presente registrando esse momento especial, valorizando iniciativas que fortalecem a cultura, conectam pessoas e mantêm viva a arte na nossa grande Aparecida de Goiânia. Porque cultura também é pertencimento, e a música continua sendo uma das formas mais bonitas de conectar vidas.
Doutora Alessandra, autismo na fase adulta. Vamos conversar sobre esse tema. Fique à vontade para a senhora explanar sobre esse tema para a gente. É um tema que muitos, né? Esses dias eu estava com a minha filha na farmácia. E aí eu falei para ela, senta aqui que eu vou lhe comprar e já te pego. E aí ela sentou, aí um rapaz ficou olhando, aí eu falei assim, ele falou assim, ela tá bem? Eu falei assim, tá, é porque ela tá no celular. Aí ele falou assim, aí ele falou assim, ela tá com colar, né? Aí eu falei, ela é autista. Ele, nossa, autista grande? Nunca tinha visto, não sabia que eles cresciam. Aí eu falei, sim, eles crescem. Tipo isso, né? Então, assim, antigamente, né, a gente não falava, né, deles adultos. E acabava que muitos eles eram trancados dentro de casa, então eles não saíam. Os leves, eles conseguiam fazer faculdade, casar, ter a sua vida, né? Claro que ele é aquela pessoa que trabalha mais isolado, né? Não é tão social. E depois da era da computação, aí que eles ficaram mais isolados mesmo, né? Mas os graves, eles são trancados dentro de casa, né? Eu tenho paciente que ele fica na jaula, eu tenho paciente que já veio consultar comigo amarrado, mãos e pés. Então, assim, isso ainda existe e é muito triste, né? Mas o diagnóstico do adulto, ele é bem difícil. E a gente tem que pensar que não existe autista que vai começar na fase adulta, não. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, todos os autistas, ele tem que ter alguma coisa na infância. Não existe uma pessoa ficar autista com 7, com 8 anos, com 10 anos, não. Ele sempre tem um atraso. Né, igual a Ruth falando. Então, o menino dela, ele tinha algumas coisas diferentes, ampliou o diagnóstico, ele entrou pro CID de ideia, não, né, porque ele veio vindo com algumas características. Sim. Só que, assim, para fechar o diagnóstico tem que ser vários sintomas, não é um sintoma, entendeu? Não é só andar na ponta do pé. Ou então não é só não olhar no olho. Não, ele tem que ter vários sintomas. Ele tem que ter comportamento repetitivo, comportamento estereotipado. E ele tem que ter isso na primeira infância. Então, quando a gente fecha o diagnóstico, olha tanto que é difícil. Porque, por exemplo, uma vez eu peguei uma pessoa que tinha 30 anos. E aí ela falou pra mim assim, eu não tenho mais meu pai, eu tenho só minha mãe. Eu falei, pois traga sua mãe. Porque a gente vai ter que conversar com ela. Eu preciso entender como você era na primeira infância, como você era pequeno. Uma vez também eu fechei o diagnóstico, inclusive a menina tá fazendo medicina na Federal. E aí ela chegou, e aí a mãe falou, não, eu não lembro, a mãe foi babá de outras crianças, então a mãe não tinha tempo de cuidar da menina. E aí, como ela é autista leve, ela chegou com ansiedade, com ideação suicida para mim na fase da adolescência. E aí eu falei para a mãe, quem cuidava dela para a senhora trabalhar? Ela falou, minha filha mais velha. Eu falei, por trás sua filha mais velha. E aí a menina falou para mim assim, minha irmã fazia isso mesmo, ela ficava vendo vídeos e voltava pro mesmo vídeo, então ela fazia um movimento repetitivo. A gente chamava ela, parecia que ela nem escutava o que a gente estava chamando. Então ela tinha esse isolamento social. Então você percebe, então ela tinha algumas coisas na infância que passaram despercebido. Primeiro porque a mulher, ela faz uma camuflagem, então ela consegue fingir mais quando a gente faz, né? Então ela passou despercebido e ela chegou na fase da ansiedade, na adolescência, com ansiedade e vontade de morrer. Porque pensa o tanto que essa menina foi sobrecarregada a vida inteira. Sofreu muito, né? Muito. Ela sofreu muito. E hoje ela está fazendo medicina na Federal e ela está sofrendo muito, porque eles exigem que ela tenha grupo de WhatsApp, ela não quer. Então, assim, olha o tanto de coisa que a gente tem que pensar para essas pessoas. Então, ela está na faculdade, ela não tem apoio na faculdade. Então, assim, olha tanta coisa que a gente tem que pensar para estar ajudando essas pessoas na faculdade, né, nessa ansiedade que eles têm na fase da adolescência, o autista grave, que ele não tem lugar para estar, que não faz faculdade, ele não tem apoio. Como que uma pessoa autista moderado vai fazer uma faculdade sem apoio universitário? Não vai fazer. Como que ele vai trabalhar se ele não tem um apoio direcionado no emprego? Existe um diagnóstico hoje, assim, uma pesquisa de quantos autistas nós temos no país, né? Um dado do IBGE, que estão frequentando, né? que estão frequentando o curso superior. Não. Porque se nós temos o professor de apoio lá para criança, para adolescente. Eu acho que é um dos gargalos, já é hora de pensar nisso também, não é? A falta de política pública é justamente porque não tem um número exato disso, assim. Ruth, eu costumo dizer o seguinte, doutora Alessandra,
para a gente fazer a política pública, vamos falar assim, fazer a luta para promover a política pública, a gente precisa de dados. Quando em 2000, senão a gente fica perdido. Eu acho que 2018 foi quando surgiu a carteirinha do autista. Então a gente fazia a carteirinha, a gente orientava as famílias, inclusive a gente fez muitos eventos, inclusive eu fiz evento em Rio Verde, Anápolis, em Umas. A gente foi em alguns municípios e a gente fez as carteirinhas. Por quê? O menino é tão grave que a mãe não consegue ir fazer a carteirinha aqui em Goiânia. Então a mãe não conseguia vir. Aí a gente começou a ir nos interiores e a gente começou a fazer as carteirinhas. Pra gente tentar identificar. Mas é muito difícil para os pais irem fazer. Então, assim, precisa de coisas mais fáceis para essas pessoas falarem. Aí eu volto de novo na educação. Hoje, os números que a gente tem é da educação. A Aparecida mesmo está chegando em 4 mil crianças laudadas. Agora pensa... Então, assim, agora é o número que a gente consegue trabalhar. Com diagnóstico. Com diagnóstico e com laudo. Agora, que ainda não tem. E quantos autistas graves que as mães não levam para a escola? Quantos? Não, pior que é interessante até esse levantamento que foi feito aqui, porque assim, a gente começa a perceber que o interesse em ter esses dados são poucos. Então, aí a gente só vê falar de mães atípicas, né? Pais atípicos, eu acho que tem uma... Se for, é minoria, porque eu não, até hoje eu não vou embora, né? Eles vão embora. Então, assim, é exatamente porque, até porque a gente percebe aqui da rotina, né? A mãe não vai ter tempo exatamente porque tem poucas que lutam até o final, né? Igual vocês estão aqui exatamente com o Instituto, com luta política, com associações, e a gente percebe que são essas mães que trazem à tona exatamente essa dificuldade. Né? Tanto é que a lei de 2012 foi exatamente por uma mãe também. Sim, então, assim, e a gente não vê, então, é interessante, então, que essas mães atípicas também ocupem espaço nas políticas. Quando eu, em 2017, teve uma mãe que suicidou-se aqui em Aparecida. E era professora. E por conta dela, a gente começou a fazer uma reunião na minha casa. Um domingo por mês, a gente fazia essa reunião dentro da minha casa. Então, a gente foi fazendo esse trabalhinho de formiguinha. Aí a gente montou a associação, e aí a gente foi fazendo tudo isso. Eu tenho uma mãe, outra mãe que suicidou-se também, deve ter... Foi na pandemia. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. E muitas realmente não dão conta. Porque não tem esse apoio. Há uma bala emocional muito grande, né? Inclusive... A relação conjugal, né, me parece que tem mais de 90% são mães solos, né? Os maridos, mais de 90% são mães solos. Tem separação, quer dizer, então é uma luta muito grande, né, Dona Alessandra, pra gente fazer neste país, mas já começou, eu penso que essa luta já começou, né? Com as mães atípicas, com os movimentos, com o trabalho nas escolas, né? Criando associação. E os professores, né? Eles ajudam muito a gente. Demais. Eu ainda brinco quando eu pego algum relatório que eu falo assim, quem fez? A professora, então pode pôr esse paciente porque ele é autista. A professora, eles ajudam muito a gente. Então eles têm que ter cursos, eles têm que ter formação para eles, porque é muito cara a formação. Por exemplo, eu fiz o curso do TEACH, que é um método, né, que a gente trabalha com autismo. Eu fiquei 3 dias, eu paguei R$4 mil só no curso, fora estadia, avião e tudo mais, comida. Então assim, pensa, é muito caro. É muito caro. A acessibilidade em relação à questão dessa capacitação fica ainda bem longe da realidade de muitos, né? Sim. E é interessante, até vocês falaram sobre isso, a gente entrou nesse tema, e tem quem concorde ou não concorde, né? Assim, até a questão do apresentador da Globo, Marcos Mion, ele tem um filho autista que ele realmente encampa essa luta aí, né? E ele fez uma entrevista, ele falou uma coisa interessante, e eu queria até saber de vocês sobre essa frase que ele falou. Né, porque foi perguntado para ele se eu pudesse voltar no tempo, né? Aí ele falou, se eu pudesse voltar no tempo eu não mudaria o meu filho ser autista, porque ele falou que aprendeu mais com ele sendo autista do que se fosse com qualquer outra pessoa. Eu acho que há uma romantização também, sabe? Assim, as mães que têm trabalhado, assim, que a gente tem acompanhado, não estão querendo chamar nem de ser guerreiras mais. Eu não sou Xena, não sou guerreira. Não sou. Eu preciso olhar para mim, eu preciso cuidar de mim. Eu sou mãe, sou mulher. É verdade. Então, assim, o cuidado tem que ser... Precisa cuidar. A gente tem tido um olhar muito para as famílias. Para a família. Não adianta... É só a mãe, gente. A gente tem que pensar nos irmãos. Nos irmãos, nos avós, nos tios. Nos primos. É todo mundo. Todo mundo adoece.
Todo mundo adoece. Não tem um que não adoece. Por isso É que a muito maioria difícil. dos casamentos, né, acabam assim. Agora, assim, eu acho bonito a aceitação dele, eu acho legal isso, mas, assim, ter um filho neurodivergente não é fácil. É um desafio. Não é É um fácil. desafio. E se não tiver condições para criar, né, para dar o estudo, para dar terapia, eu já cheguei a pagar 25 mil por mês em terapia para minha filha. Não é fácil, gente. Não é fácil. Eu pegava todo o meu dinheiro de ter trabalhado ali de médica e colocava para ela. Então, entendeu? Não é fácil. Doutora Cenas, o autista adulto, ele, a senhora acabou de falar que passou por fases, naturalmente. Ele, desde criança e tal, né? Existe um grau, por exemplo, ele chegou na fase 1, nível 2, nível 3, não é? São níveis de suporte dependendo da independência. Existe um tratamento, por exemplo, chega num determinado grau dentro do nível 3, ele estaciona ali, estabiliza com remédio, Não terapia. tem remédio para autista. Não existe como é que é remédio pra feito autista. esse tratamento com o autista Então, ele no seu dia a dia? Ele precisa de uma intervenção. Quando ele é pequeno, ele precisa de uma intervenção maior. Então, por exemplo, a Sara, ela tinha uma intervenção em São Paulo de 40 horas semanal de terapia. Hoje ela faz menos horas, porém ela faz muitas horas, porque ela precisa de ter uma pessoa o tempo todo e precisa de fazer essa terapia. Então, diminuiu? É o que você está me perguntando. Aí você quer saber assim, então ela vai nunca mais fazer terapia? Tem uma hora que ela não vai precisar de terapia? Não vai ter isso. Ela vai precisar Sempre, o resto da vida. Idosa ela vai precisar. Não tem como, ela vai precisar sempre. Agora, eu pego uma criança que é nível 3 de suporte. E se eu começar a fazer uma intervenção certa, com o profissional correto, com tudo ok, ele vai diminuir o grau? Vai. Ele evolui. Se eu pegar um autista leve, que ele não faz nada, ele vai ficar leve ou ele pode piorar? Ele pode piorar. Então, eles precisam de intervenção. Sempre. E isso é importante, né? Porque assim, eu acabei de perguntar se... minha pergunta foi isso mesmo. Toma remédio, né? Só que eu vou falar que não é. Não. É terapia, é acompanhamento, Isso. é carinho, é entendimento da realidade. Então, assim, há um sofrimento muito grande dos autistas. Sim. Agora, Né, não tem o medicamento medicar. para o autista, mas existe tratamento para as comorbidades. Por quê? O autismo, ele nunca vem sozinho. Sempre vem outra, por exemplo, o filho do Marcos Mion tem uma síndrome genética. A minha menina tem uma síndrome genética também associada. Ela tem hiperatividade, então vai tratar a hiperatividade. Meu tem TDAH, DI, TOD. Então, tem assim, eles têm várias comorbidades. O autista, ele não vem só com um problema, ele vem com outras comorbidades. Então, a gente vai tratar, tem distúrbio de sono, vamos tratar o sono. Tem seletividade alimentar, vamos chamar a nutricionista, TO e a fono para trabalhar tudo isso com a criança. Dificuldade na fala, no verbal. Então, não é tão simples assim, é difícil. E então, a gente vai tratar, por exemplo, entrou na adolescência, tem ansiedade, vamos dar remédio para ansiedade. Entrou na fase de idoso, a gente também vai ter que cuidar, porque essa pessoa pode ser que não durma direito. E outra coisa, ele vai começar com pressão alta e diabetes, porque as pessoas não lembram disso. Uhum. E eles vão estar idosos e vão precisar. E se eles tomaram medicamentos que realmente fizeram muito efeito colateral ao longo da vida, ele vai ter problema de diabetes e pressão alta na fase idosa. Então, a gente tem que pensar lá na frente. Então, por que o governo não dá um remédio que tem menos efeito colateral para essa pessoa? Vai lá no Juarez Barbosa, não tem. A gente sabe que existe. A Sara toma um remédio que custa R$500. E ele é um remédio que vai dar menos efeito colateral na fase de idosa dela. Então, eu tenho que cuidar disso. Mas eu não tenho isso para os meus pacientes, porque a gente não tem. Doutora, E mal tem o Respiridona. Me parece que a senhora tem uma discussão, um projeto, e a pergunta é assim, um ponto de interrogação. Quem vai cuidar dos filhos autistas quando os pais forem embora? Para só ter uma discussão nesse sentido, quer dizer... Se você perguntar para a mãe antiga, o maior medo dela... Como que seria? A preocupação e ela é importante, quer dizer, quem vai cuidar do adulto ao autista, né, de 30, 40 anos. Aí ele mora com os pais, porque, pelo que eu observei, muitos autistas adultos, e precisa ser adulto, né, eles não casam, inclusive, porque
há uma dificuldade ali Social. de social, né, de comunicação, Sim. né? Então isso Constrói famílias, né? quem vai cuidar dessas pessoas com carinho, com amor, depois que seus pais se forem. A gente, né, assim, o sonho, né, eu falo, quando a Sara tinha 5 anos, eu comecei a andar nas residências assistidas em São Paulo, que é nas moradias assistidas. E eu lembro que uma mãe de um menino maior estava junto comigo, ela falou assim, ué, mas por que você tá indo com a gente? A Sara tem quantos anos? Eu falei, 5, mas ela é grave. E aí eu sei que ela vai precisar de uma moradia assistida. Aí ela falou, meu Deus, como você já tá pensando nisso? Eu falei, mesmo que ela faça muita intervenção, eu sei que ela vai precisar. Então, a intenção nossa é ter realmente a moradia assistida. E outra coisa, mesmo você sendo leve, você vai precisar de apoio. Tudo bem, você não vai precisar de um enfermeiro, de um psicólogo para ficar ali com você o tempo todo, mas você vai precisar de apoio psicológico. Se negligenciar o processo de acompanhamento, isso piora. Isso piora. Vai. Com certeza isso piora. Nessa residência que eu fui em São Paulo, eu achei muito legal, porque lá tinha vários níveis. Aí tinha os autistas graves que ficavam lá, e o autista leve, que a van passava, pegava ele, levava para a cidade, ele trabalhava e voltava. Então, assim, muito bonitinho isso. E eles tinham a casinha, cada um tinha sua casa. E aí, o refeitório era comunitário, ele era para todo mundo. Mas o quarto e uma salinha e o banheiro, cada um tinha separado. Por isso que eu falei que é tão caro. Realmente, Eu participei nós participamos, né, do Congresso o Autismo Sem Fronteira, e teve muitas palestras que tocaram muito assim. E uma das dificuldades que eu observei muito nesse autismo da fase adulta é a relação do mundo do trabalho. Né, na educação ou na fase infantil, a gente percebe que a educação, né, colabora muito nessa questão As empresas... nessa questão de identificação, né, do autismo nessa fase. E eu percebi que na fase adulta, a relação do trabalho ajuda muito, assim. E aí, teve casos lá de por ser muito inteligente, aí consegue passar em concurso, mas não consegue ficar e não consegue adaptar no trabalho. Eu vi todo esse sistema interessante nesse ponto que você está falando. Eu ouvi o primeiro que falou que ele não conseguia ficar no serviço porque ele não conseguia interagir com o pessoal. Com o pessoal, ou com regras. Aí ele pegava, aí tinha uma determinação para ele fazer, ele não conseguia cumprir, então ele preferia sair. Esse estava no leve. Então, aí é a hora dele ser assistido. Porque se ele tiver um psicólogo junto com ele para assistir, por exemplo, eu tenho um paciente que eu achava bonitinho. Um dia ele falou para mim assim, por que toda hora que entra alguém eu tenho que falar oi? Aí eu falei, porque é assim. É assim, você entendeu? Então, todo mundo que entrar, você vai ter que cumprimentar e falar oi. E ele ficava assim, gente, mas eu já cheguei, já falei, eu já tô trabalhando, por que eu tenho que falar oi pra todo mundo que chega aqui? Então, olha a importância de ter alguém lá junto com essa pessoa para ensinar isso para eles. Eles sabem. E as empresas, elas não estão preparadas, né, para receber trabalhadores autistas. Por mais que tenha os 30% obrigatório, né, para perceber. Mas como assim, doutora Alessandra? Deixa eu só relatar. Eu queria relatar um fato que aconteceu lá na secretaria, bem nesse ponto, assim. Alguém da UVG me indicou e chega uma mãe lá, um funcionário público de Goiânia. Olha, Ruth, me indicaram aqui para você ajudar ela a arrumar um trabalho. Eu falei, quem indicou? Não, o pessoal da VG. Eu falei, não, o pessoal da VG tá me indicando. Aí ela pegou e falou assim, tá, e como que eu posso ajudar a senhora? Eu falei, minha filha tem muita dificuldade de arrumar um trabalho, assim. E aí o médico orientou ela a trabalhar. Eu falei, mesmo? Deixa eu ver o relatório do médico. Eu tô laudando, tá vendo? Aí eu peguei o relatório do médico. Eu falei, gente, a menina com grau de autismo 2, 3, assim, era visível, né? E eu falei assim, olha, mãe, eu acredito que esse não é o caminho. Se a senhora veio até mim, eu vou colocar meu ponto de vista. Não sou especialista na área, mas eu acredito que não é esse caminho que a senhora vai procurar para solucionar. Pode ser, assim, eu percebi que ela estava muito querendo solucionar a questão financeira. Olha, eu sou funcionária pública e, assim, com muita dificuldade no IMAS e não sei o quê, e ela precisa trabalhar para a gente ajudar. Só nós duas, o pai já tinha separado, que eu acho que já tinha percebido. E aí eu falei, olha, o primeiro ponto que eu acho é a senhora perceber que sua filha precisa de um acompanhamento. Se ela não consegue ficar em nenhum trabalho, alguma coisa está acontecendo com ela. Então, eu acho que o primeiro ponto é ela se aceitar, fazer um tratamento para depois voltar para o mercado de trabalho. Não, ela tem muita dificuldade de socialização, tem muita dificuldade disso, e eu não tenho condição, e eu não tenho não sei o quê. E foi falando milhões de dificuldades da fase adulta. Eu falei,
Aquilo me mexeu tanto que eu falei, gente, nessa fase eu acho que ela tá descobrindo agora que a filha dela é autista. E ela nem tinha se sabe? Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei um papelzinho e falei, mãe, primeira coisa que a senhora vai procurar, ela reclamou demais da questão financeira. Ela tem direito a uma carteirinha para a senhora andar com ela para tudo quanto é lugar. A senhora vai tal lugar, tal lugar, tal lugar. Ela tem direito, com esse laudo aqui, desse médico, eu discordo, né, mas não é minha... A procurar um auxílio para ajudar a senhora, né? Ela tem o direito a um auxílio, inclusive para o tratamento dela. Ela tem direito a um acompanhamento. E fui falando passo a passo do que ela fazia, né? Ela foi escorregando, assim. Foi caindo a ficha. Ela falou, Ruth, você foi um anjo que Deus mandou para mim. As pessoas não são orientadas. E aí, assim, é o que eu quero dizer muito nesse podcast aqui. A gente precisa orientar e dar informação. Não é só a conscientização. A mãe não sabia, na fase adulta da filha, os direitos delas, as políticas, porque a política pública teve, o Derimar, mas a mãe não sabia os direitos dela. E eu falei assim, olha, a senhora tem direito até a casa, aproveita, já faz o cadastro aqui, ó. Isso é falta de médicos preparados. Falta de médicos. O médico mandou a menina trabalhar. Preparados para atender o autista e principalmente o autista adulto, não temos. E aí entra em campo a rede de apoio que a senhora falou. Sim, e outra coisa que a gente tem que fazer, por exemplo, esses casos de autista que consegue trabalhar, fazer alguma coisa, curso profissionalizante adaptados. Sim. A gente pode tentar fazer isso, porque seria uma coisa muito interessante. Ele não consegue fazer uma faculdade, mas ele pode fazer um curso profissionalizante, mas tem que ter adaptação. Tem que ter alguém lá para estar ajudando ele. Então tem muita coisa para se fazer no autismo. Muita coisa. Tem muita estrada pela frente. Só engatinhando. Diretor, como é que tá aí o nosso tempo? Já estamos praticamente encerrando aqui o nosso bate-papo maravilhoso. Foi uma escola, né, Igor? Vamos hoje fazer o seguinte, nós vamos fazer também mais um break aqui, aí na volta a gente vai colocar para elas também fazerem esse encerramento, vamos dizer assim, né? Enquanto isso, né, enquanto a gente faz esse break, eu queria te oferecer uma pipoca, já experimentou dessa pipoca aqui, né? Pipoca gourmet. São né? das melhores do Brasil. Patrocinador. Vai ter um VT, nós vamos ter um VT aí, né? Patrocinador do Inloop do programa aqui, né? Coloca aí o nosso diretor, Kenji. Um pouquinho aí. Para melhor atendê-los, estamos em um novo endereço. Um espaço mais amplo. Novos produtos. Novos serviços. Venha nos visitar. Rua Florianópolis, quadra 116. Lote 8, Parque Amazônia, próximo à SEMAD e à Faculdade ESUP. Gugu Pipoca Gourmet, um ato de amor. Depois da gente vender o nosso produto, uma pipoca gourmet. Melhor pipoca do universo. É a melhor mesmo, é a melhor, né? Já experimentou, né, dona Sandra? Bom, muito bom. Eu tô aqui, ó. Eu vou deixar agora, porque eu já tô aqui saboreando, vou deixar o doutor Igor iniciar aqui as considerações finais, né? E eu acho que eu já posso fazer os meus agradecimentos aqui de coração. Eu fiquei emocionado em vários momentos, eu sou um cara assim sensível a essas questões, porque a gente percebe essa luta, né? E esse programa aqui me deixou uma lição muito grande, viu, doutora Alessandra e a Ruth, de que a gente precisa fazer uma luta muito grande, né? Com esse segmento, né? Do autismo, criança, adolescente, adulto, e a gente teve uma aula magna aqui hoje. As mães também, não esquece das mães. Exatamente, perfeitamente, Ruth, a família, né, o conjunto. Olha... E a rede de proteção, ela precisa ser colocada em prática, que abrange as esferas estadual, municipal, a sociedade também. Então eu quero aqui já agradecer de coração, tá? E nós vamos discutir em outros momentos mais temas aqui no Inloop Podcast. Muito obrigado. Obrigada. Foi maravilhoso. Bom, quero aproveitar também e agradecer a vocês aí pela presença, né? Um momento importante para a gente aqui do Inloop. É a primeira transmissão nossa, né? Aqui para o pessoal, né? Então, exatamente, é um tema muito interessante que a gente abordou e exatamente com pessoas totalmente qualificadas nesse ponto. E, assim, agradecendo, assim, eu também queria fazer assim, uma pergunta final, onde vocês poderiam discorrer sobre isso e já fazerem as suas considerações. Você me dá mais 1 hora. Não, vamos sair daqui meia-noite. Mas aquela... Amanhã eu tenho que ir para o professor Jamel. Amanhã eu tenho que ir para Brasília. Aquela questão, né? A gente falou aqui sobre crianças, sobre adolescentes, sobre adultos, mas
o que fazer para as mães atípicas? Né? Então, essa é a pergunta. Aí vocês já ficam com as considerações e também com a resposta desse ponto. Se podem responder. Deixa né, eu nesse ato, Alessandra, queria que a senhora Assim, a finalizasse. gente só pede assim, alguns minutos. Quantos nós temos aí, diretor? Pra gente concluir aqui. Vamos lá. Sim. Primeiro eu queria, do fundo do coração, desejar muito sucesso para esse programa, para esse podcast. Eu reafirmo que eu acho que vai ser de sucesso e vai ter muito uma intervenção nessa sociedade, nesse município. Pelo menos é isso que eu espero. Segundo, eu queria dizer o seguinte, foi, né, a gente fica lisonjeado de um primeiro programa ser um tema como esse, uma causa que a gente defende muito, e quase 1 hora de conversa, e era um dos pontos que eu mais queria pautar, projeto de cuidar de quem cuida. Para a gente cuidar dos nossos, das pessoas que a gente ama, e aí eu reafirmo que o maior medo nosso é a gente deixar esse mundo para os nossos filhos e ele não ser não incluso. E aí eu falo, Delimar, assim, quando você perguntou, Igor, como é que a gente faz para desdobrar isso tudo? Para acolher melhor nossos filhos. O Arthur está sem terapia. Hoje eu não tenho condições de pagar terapia para ele. Não tenho. Já gastei muito, né, no período de intervir para ele. Não tenho. Já gastei muito, né, no período de intervenção. Eu falo que é esse período de intervenção e acho que ele evoluiu bastante. Mas hoje o SUS não está preparado para atender pré-adolescentes. Conseguir, né, com toda a nossa força de correr atrás e tudo, ele ir para um acompanhamento psicológico, a psicóloga chegou em mim e falou, Ruth, eu não estou preparada, olha que horror, para me acompanhar o Arthur. Falei, graças a Deus que a senhora me respondeu, porque aí eu não perco meu tempo de estar vindo aqui. Então eu busco outras formas. E a gente tem outras formas, inclusive judiciais, sabe? E a gente conscientiza, vamos buscar na justiça, mas a saúde precisa preparar melhor para acompanhar nossos filhos. E aí, outra questão que eu acho, que é dos movimentos que a gente participa, a gente tem tido muito um olhar para cuidar das mães. As mães precisam estar bem mentalmente para cuidar melhor dos filhos, assim. E para estar bem, precisa da rede de apoio, que é difícil. Aí é uma questão mais social, né? Precisa do apoio familiar, precisa de tempo para, principalmente, cuidar dela. Mãe não tem tempo. Quando você vê a maioria das mães, é difícil aquela unha, como é que tá, ó. O cabelo arrumadinho é uma luta para você fazer isso. E coisas básicas da mulher, assim, inclusive da própria vaidade, há um descontentamento físico, há uma sobrecarga, né? Aí vai para a obesidade, vai para a depressão, vai para não sei o quê. Quando você está bem, hoje eu me considero bem. Emagreci, porque aí a gente precisa estar bem para cuidar da gente. Hoje eu cuido melhor do Arthur, justamente porque eu reduzi minha jornada, com muita luta. E, sabe, com muita luta, buscando lei, buscando informações, eu falei assim, eu quero estar bem para me cuidar das pessoas e cuidar, né, de quem precisa, assim. E eu acho que é isso que a doutora Alessandra tem falado pra gente. Eu acho, assim, que a mãe, ela precisa de ter uma formação, sabe? Então, assim, eu acho que tinha que ter cursos, por exemplo, eu tenho, por exemplo, o Instituto Sara Jacob, então eu tenho lá essa instituição e eu teria cursos para as mães fazerem lá dentro para estar trabalhando. Para ela ter alguma profissão. Porque, assim, realmente, quando a gente tem o diagnóstico do filho autista, a gente para a vida. A gente esquece que a gente existe. Então, a gente some. E aí, depois de muitos anos, a gente volta. E morre de medo de fazer qualquer outra coisa para não perder o LOAS, que é o único auxílio que tem. Então, é bem complicado. Eu também queria agradecer e dizer que é importante pessoas como vocês que são empáticos. A gente tem que pensar que a gente tem que ter empatia pelo outro, né? Eu estava falando um dia, uma pessoa olhou a minha menina e falou assim, não deixa ela chegar perto do meu filho, porque eu tenho medo do meu filho pegar o autismo dela. Então isso é muito doído para uma mãe, né? Escutar isso. E assim, lembrar que eles envelhecem, eles têm que envelhecer com dignidade e que o autismo não acaba com 8 anos. Muito obrigado pela presença, doutora Alessandra e Ruth, da rede. Nosso muito obrigado. Pois bem, Delimar, antes de finalizar, né, a gente tem que colocar em pauta aqui exatamente a nossa equipe de apoio, né, o diretor Kenji, a nossa produtora Janaíne, o nosso produtor e operador Tiago, e também o Rubens Mar, que também faz parte dessa ideia, desse crescimento. Da equipe em loop, né? Equipe em loop. E agradecer também, né, até a
a nossa... Tem uma plateia de hoje, Uma plateia Rosângela. especial. Foi aqui a Rosângela Hoje. Neve, né? Então, assim, a gente entende. Ficou ali atenta, né? Observando ali. E agradecemos vocês, né, que contribuíram com a gente hoje nessa transmissão, né? E exatamente a gente está satisfeito exatamente por ter pessoas aqui que vieram, nos atenderam, porque a gente sabe a dificuldade que é, tanto a Ruth quanto a doutora Alessandra, em estarem, né, nesses espaços, porque é exatamente até pelas lutas que tem, pelas situações que exigem isso. Então, muito feliz, muito satisfeito com essa primeira transmissão. Eu agradeço a todos e até o próximo capítulo do Inloop. E até o próximo, quarta-feira da semana que vem, às 20 horas, nós teremos outros debates aqui. Toda quarta-feira nós temos programas aqui. Em breve nós vamos anunciar qual será o tema do próximo programa aqui do Inloop Podcast. E agora nós vamos saborear, né, a pipoca gourmet. Boa noite, pessoal. Tchau, um abraço. Um abraço, até mais. Viva a inclusão.